de onde nós paramos. Beleza, vamos lá. Então, na aula passada, eu disse para vocês que existia, eu não lembro se eu já cheguei a fazer alguma coisa ou não, né? Nós estávamos no segundo exemplo, sem enunciado. Tá todo mundo aí do segundo MEC com o caderninho aberto, já posicionou aí no exercício. Tinha uma bomba, né? O que eu sabia dessa bomba? Eu sabia a massa dela, 2 quilogramas. Eu sabia que essa bomba estava inicialmente com uma velocidade de 60 metros por segundo. E sabia que tinha uma explosão. E com essa explosão, a bomba tinha se separado em duas partes de massas iguais. O primeiro pedacinho aqui, de 1 quilograma, posso dizer que é o primeiro, saía com uma velocidade VA, e o segundo pedacinho saía aqui na vertical com uma velocidade VB, depois da explosão. Lembrando, o pedaço A e o pedaço B eram de massas iguais, portanto, cada um com 1 quilograma. O A formava um ângulo de 53 graus com a horizontal. Tem no enunciado, eu não lembro se eu passei para vocês, né? Mas tinha no enunciado o seno de 53 e o cosseno de 53. Ou então a gente pega isso numa calculadora ou numa tabelinha lá no livro de matemática. O seno de 53 é 0,8 e o cosseno de 53 é 0,6. E o problema perguntava exatamente quanto vale a velocidade do pedaço A e quanto vale a velocidade do pedaço B depois da explosão. Não sei se vocês conseguiram fazer ou não, tá? Mas quem conseguiu aí, confere aqui comigo. Quem não conseguiu, então presta atenção para a gente ver onde vocês travaram. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar a quantidade de movimento antes da explosão. E aí, antes da explosão, eu falei para vocês que a gente separava essa quantidade de movimento em suas dimensões, isso é, no eixo X e no eixo Y. E aí, o que eu sabia sobre a quantidade de movimento antes da explosão no eixo X? Ela era a massa da bomba vezes a velocidade inicial no eixo X. Nós tínhamos a massa da bomba, 2, velocidade no eixo X, 60. Daqui nós tirávamos uma quantidade de movimento no eixo X antes da explosão de 120. E aí a gente guarda essa informação. Aí no eixo Y, a bomba não estava se movimentando antes da explosão no eixo Y. Então, a quantidade de movimento da bomba antes da explosão no eixo Y é 0. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar a quantidade de movimento do meu conjunto depois da explosão. E aí, eu também, de novo, separo em eixo X e separo em eixo Y. Então, aqui eu vou anotar, ó, quero olhar a quantidade de movimento depois da explosão. Então, depois da explosão, no eixo X. O que acontece depois da explosão no eixo X? O pedaço A não tem quantidade de movimento no eixo X, porque o pedaço A faz aí um ângulo de 53 graus com o eixo X, o que significa que o pedaço A vai ter uma quantidade de movimento aqui no eixo X. Vou pôr ela em azul, desenhadinha aqui, ó. E o A também vai ter uma quantidade de movimento no eixo Y. Tá? O B não tem quantidade de movimento no eixo X. Ele está se movimentando todinho no eixo Y. Então, como é que eu vou calcular a quantidade de movimento do pedaço A no eixo X depois da colisão? Então, olhando aqui depois da colisão, no eixo X, eu vou ter que calcular a massa do A
multiplicado pela componente da velocidade A no eixo X. Tá? E quem seria o VAX? Então, o meu VA, né, eu posso decompor a velocidade VA em uma componente, do bloquinho amarelinho, em uma componente que seria o meu VAX, e em uma componente que seria o VAY. E o meu VAX está encostado aqui no ângulo, tá? Se o meu VAX está encostado no ângulo, então, a componente da quantidade de movimento no eixo X, depois da colisão, ela vai ser MA, que multiplica o VA vezes o cosseno do ângulo. Agora, eu vou substituir por valores. Então, a quantidade de movimento no eixo X, depois da colisão, é a massa do A, que é 1. Velocidade do A eu não tenho, mas eu tenho o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é 0,6. Daqui eu tiro, então, que a quantidade de movimento depois da explosão no eixo X, ela vai valer 0,6 VA. Vou guardar essa informação. Beleza. Agora nós vamos olhar a quantidade de movimento depois da colisão no eixo Y. No eixo Y, quem tem quantidade de movimento depois da explosão? O pedaço A tem quantidade de movimento no eixo Y, e o pedaço B também tem quantidade de movimento no eixo Y. O eixo Y é na vertical, ó. E na vertical, eu tenho uma componente da velocidade do A, então eu tenho uma quantidade de movimento do A, e eu tenho a velocidade do B. Então, eu tenho a quantidade de movimento do pedaço B. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, quem é o meu QY? Ele é a quantidade de movimento do A na direção Y, MA, VAY, mais a quantidade de movimento do B, que é MB, VB. Não posso esquecer que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, quem é o meu QY? Massa do A, VAY é o VA vezes o seno do ângulo. Isso é igual a MB, VB. Agora, vamos substituir. QY vai ser, portanto, a massa do A, que é 1, velocidade do A eu não tenho, o seno do ângulo, 0,8, a massa do B é 1, e a velocidade do B eu também não tenho. Então, deixa eu tirar a setinha aqui de cima, que agora eu já coloquei números, então não estou mais com os meus vetores. Continuo destacando aqui essa informação para poder resolver o problema. Então, o que eu dividi? Eu dividi minha situação em antes e depois. E o antes, eu estou analisando quantidade de movimento no eixo X, quantidade de movimento no eixo Y. Agora, como eu sei que não teve forças externas, eu vou usar o princípio da conservação da quantidade de movimento. O que me diz o princípio da conservação da quantidade de movimento? Que toda a quantidade de movimento que existe antes da explosão tem que ser igual à quantidade de movimento que existe depois da explosão. Lembrando que eu estou separando em eixo X e eixo Y. Eu vou começar aqui pelo eixo X. Então, quem é a quantidade de movimento no eixo X antes da explosão? Ela é 120. E depois da explosão, ela é 0,6 VA. Então, a quantidade de movimento antes é o 120, e a quantidade de movimento depois é o 0,6 VA. Daqui eu tiro, então, que 120 dividido por 0,6 é o VA.
Eu não lembro se eu cheguei a resolver isso com vocês, mas assim, eu lembro que com o segundo elétron eu resolvi. Então, se eu não resolvi com vocês, eu estou resolvendo agora. Se eu já resolvi, faz de conta que é uma revisão, tá? Então, achamos a velocidade do A. Agora, vamos para a velocidade do B. Vou olhar conservação da quantidade de movimento no eixo Y. Se tiver pequeno demais, vocês me avisem, tá? Eu tive que diminuir a tela para caber tudo aqui. Então, antes, no eixo Y, era 0. E depois é 0,8 VA mais 1 VB. Então, vamos lá. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Antes era 0, depois é 0,8 VA mais VB. Só que eu já calculei o VA no item A. Então, é 0,8 vezes 200 mais VB. Portanto, daqui eu vou achar um VB que vai ser menos 160. Por que se apareceu esse sinalzinho de menos, hein, gente? Alguém sabe me dizer por que apareceu esse sinalzinho de menos? Alguém saberia me dizer? Eu fui calculando para fazer ele aparecer. Ah, muito bem, Henrique, porque é para baixo. Então, o que acontece com o B? Quando eu escrevi a quantidade de movimento no eixo Y, aqui, ó, depois da colisão, eu poderia, se eu quisesse, ter colocado o sinal de menos aqui no VB já, ó. Porque eu admiti que o VA era positivo, para cima. Tá? Então, eu poderia ter colocado o sinalzinho de menos aqui. Como eu não coloquei o sinalzinho de menos aí, o que aconteceu? Ele apareceu aqui no final, tá? Mas o fato dele aparecer aqui no final não significa que o meu exercício está errado. Significa apenas que eu estou pensando vetorialmente. Olha, não pensei antes, mas ó o sinalzinho de menos aqui, Glaucia, é vetor. Se é vetor, eu tenho que levar em consideração aí os sentidos. Então, enquanto o pedaço A vai se movimentar acima do eixo horizontal, acima do eixo X, o pedaço B vai se movimentar abaixo do eixo X, tá? Tudo bem, tá certinho, Matheus. Então, é essa a questão. Eu poderia ter colocado antes aqui o sinalzinho de menos, tá? Se eu coloquei o sinalzinho de menos, é porque eu já admiti que ele estava aqui abaixo do eixo X. Se eu não colocar, ele vai aparecer na minha resposta, tá? Ele tem que aparecer em algum momento esse sinal de menos. Ou eu antecipo e coloco, ou eu espero ele aparecer no final. Isso não significa que o exercício está errado, tá? Isso só dá uma referência para mim em relação a sentido dessas velocidades. Se é para a esquerda, se é para a direita, se é para cima, se é para baixo. Ok? Então, quem fez e acertou, meus parabéns. Quem não fez, mas entendeu, meus parabéns. E para quem ainda não entendeu, pergunte, tire dúvidas, refaça de novo o exercício, mais uma vez. Tá certo? Tudo bem por aqui, pessoal? Para quem tiver tudo bem, põe um ponto para mim no chat. Quero ver se vocês estão acordados aí, ó. Ou se só o Matheus aí que está acordado. Vamos ver quem está acordado, olha aí. Quem puser ponta porque está acordado. Quem não puser ponta porque está dormindo na minha aula. Ó, dá até para tirar chamada daqui, ó. Vou tirar chamada por quem colocou um ponto no chat, já imaginou? Que legal. Aí quem não colocou ponto ficou com falta. Se eu fizer isso, vai ter gente me matando aí depois, né? Ô, professora, eu fui no banheiro bem nessa hora, né? Então, vamos lá. Começando a aula de hoje, dia 21, né? Não que eu não tenha começado ela com esse exemplo, mas eu quero começar num assunto novo na aula de hoje. Novo entre aspas. Tá? Eu vou começar a falar de colisões com vocês, que é onde a gente junta tudo, né? Quantidade de movimento, energia. Então, vamos lá. Caderninho de física, coloquem a data de hoje, dia 21/5.
Estou apagando essa tela, então, quem não terminou de copiar, tira print. Se não conseguir tirar print, alguém tira e manda lá no grupo do WhatsApp, ok? E aí depois passa para o caderninho de física. Vamos lá. Então, na aula de hoje, deixa eu aumentar meus quadradinhos, porque eu sou muito cega. Do tamanho que tá, eu não enxergo nada. Aí, 100%, melhorou. Coloquem, então, o título da aula de hoje. Colisões. Que beleza. Nós vamos falar, na aula de hoje, de 3 tipos de colisões. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui com vocês, tá? Então, vamos montar uma tabela. Nós vamos começar nessa nossa tabela classificando o tipo de colisão, ok? Depois nós vamos colocar nessa nossa tabela o que acontece com a quantidade de movimento dos corpos, ou melhor, do meu conjunto, depois da colisão e antes da colisão. Então, para cada tipo de colisão, eu vou analisar o que acontece com a quantidade de movimento antes e depois. Nós vamos também olhar o que acontece para cada tipo de colisão com a energia cinética. Eu não vou falar de energia mecânica em colisões, tá? Por quê? Porque a energia mecânica, ela é uma grandeza física que sempre se conserva, né? Energia mecânica é a soma aí das energias envolvidas nos problemas. E aí eu vou falar também de um conceito chamado coeficiente de restituição. Esse vocês ainda não conhecem. Então, quantidade de movimento, vocês já conhecem, energia cinética também. Coeficiente de restituição, eu ainda vou falar. E coeficiente de restituição, nós vamos usar a letrinha E. Tá? Sempre que eu falar de coeficiente de restituição, usa a letrinha E. Então, vamos montar aqui uma tabelinha falando sobre essas coisas todas nas colisões. Colisões são batidas entre corpos, são 2 corpos que se encontram. E no seu encontro, vai existir forças atuando. E essas forças que atuam, elas são sempre pares, ação e reação, tá? Então, se eu tiver 2 carros colidindo numa pista, ao colidirem, um carro aplica uma força de ação e o outro tem ali uma força de reação. Então, imaginem lá, 2 carrinhos, né, se movimentando, vamos imaginar aí em sentidos opostos a princípio, né? Vai chegar a um determinado instante que um vai colidir com o outro. Nessa colisão, vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Na colisão, o carrinho A vai aplicar uma força no carrinho B, que é uma ação. Então, quando o A bate no carrinho B, o B reage, aplicando uma força no carrinho A. Então, são pares, ação e reação. Não existe força externa. Não é ninguém pegando um martelo e dando uma marretada no carro, tá? É um carrinho batendo no outro. É uma bolinha parada aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma bolinha parada. E aí eu tenho uma outra bolinha que vem aí em movimento e colide, né? Quem joga sinuca, ou quem já jogou sinuca, presenciou ali várias colisões entre bolinhas. Quem joga sinuca sabe que a bolinha branca, por exemplo, ela tem uma massa diferente das bolinhas coloridas, né? E isso interfere no jogo, tá? Se eu jogasse com bolinhas todas de massas iguais, o meu resultado seria ali um pouquinho diferente quando eu penso em ângulos e forças que eu aplico na tacada. Então, vamos começar classificando as colisões, tá? Então, nós vamos ter as colisões que nós vamos chamar de colisões elásticas, ou ainda perfeitamente elásticas, tá? Vou fazer questão aqui do uso da palavra perfeitamente em algumas situações. Nós vamos ter as colisões
inelásticas. E aqui também eu vou colocar a palavrinha perfeitamente. Então, eu tenho colisões que são perfeitamente elásticas, eu tenho colisões que são perfeitamente elásticas, e eu tenho as colisões parcialmente elásticas. Então, tem as perfeitas e as parciais. No caso, parcialmente elástica, não tenho a parcialmente inelástica, tá? Vocês vão entender depois por que eu não tenho a parcialmente inelástica, só a parcialmente elástica. Então, como eu disse para vocês agora há pouco, não tem forças externas, tá? Se não tem forças externas numa colisão, deixa eu pôr isso aqui em cima. Se não tem forças externas em uma colisão, isso significa que não tem impulso. Se não tem impulso, não teve variação na quantidade de movimento do meu conjunto. E aí, isso implica naquele conceito de conservação da quantidade de movimento. Isso é, a quantidade de movimento antes, ela vai ser igual à quantidade de movimento depois. Isso tanto faz o tipo de colisão, gente. Por que tanto faz o tipo de colisão? Porque só o fato de ser uma colisão já está me dizendo, ó, não tem forças externas, é um corpo interagindo com o outro. São corpos interagindo entre si. Então, é só ação e reação. Então, nós vamos vir aqui na nossa tabelinha e nós vamos escrever o seguinte, ó. Para as 3 colisões, tá? Toda a quantidade de movimento que existe antes é igual à quantidade de movimento que existe depois. Nós vamos escrever isso aqui nas 3 linhas. Por quê? Porque são apenas interações entre 2, 3, 4 corpos, depende aí de quantos estiverem colidindo. Lembrando que eu sempre olho para o sistema, tá? Agora, outra coisa que nós vamos observar nas colisões é o que acontece com a energia cinética, tá? E aqui eu vou dizer para vocês o seguinte: na colisão perfeitamente elástica, que é a primeira, esse tipo de colisão é aquele que não existe, tá? Por que é aquele que não existe? Ah, porque é uma bolinha, por exemplo, batendo em outra bolinha, e nessa batida não tem barulho. Barulho nenhum. Então, não tem som na colisão. Quem joga sinuca sabe que quando uma bolinha bate na outra, produz som. Outra coisa que vai acontecer numa colisão. Se eu pensar na colisão de 2 carros, colisão de 2 carros, amassa o carro. Então, eu tenho deformação, né? Então, um negócio que era todinho bonitinho, fica tudo deformado. E nessa deformação, isso gera aquecimento, tá? Isso produz aí na colisão o que nós chamamos de energia térmica, calor, tá? E na colisão perfeitamente elástica, não tem deformação dos corpos. Não tem calor. Dependendo da colisão, pode ter uma faísca saindo aqui na colisão. Bateu e ó, eu vi uma faísca, né? Aí eu vi um rainho de luz saindo. Então, poderia ter uma energia luminosa aí, uma colisão, né? Mas não, na elástica não tem nada disso. Então, é uma colisão que não deforma corpo. É uma colisão que não aquece os corpos. É uma colisão que não produz som. É uma colisão que não produz luz. Então, na colisão elástica, na prática não existe. Eu tenho conservação da energia. Inclusive, energia mecânica se conserva, né? Mas para nós o que interessa é a energia cinética. Então, nós vamos dizer que na colisão elástica, toda a quantidade de energia cinética antes da colisão é igual à quantidade de energia cinética depois da colisão. Tá? Na perfeitamente inelástica, isso já não acontece.
tá? As energias não se conservam. Porque se a energia cinética antes fosse igual à energia cinética depois, então esse tipo de colisão não existiria, né? A quantidade de movimento já se conserva. Se eu falar que as energias cinéticas também se conservam, poxa, então são iguais. Uma conserva, a outra não conserva. E na parcialmente elástica? Na parcialmente elástica, a energia cinética antes e a depois também não se conserva. Opa, Glaucia, mas do jeito que você escreveu agora, eu consigo diferenciar a elástica da inelástica, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer exemplos no simulador para vocês, ok? Então, a elástica conserva movimento, quantidade de movimento, conserva energia cinética. A inelástica conserva a quantidade de movimento e não conserva a cinética. E a parcialmente elástica acabou ficando exatamente igual à elástica, né? Não conservou aqui energia cinética, mas conservou quantidade de movimento. A diferença é que na colisão perfeitamente elástica, os corpos se movem juntos depois da colisão. Tá? Anota aí, ó. E na colisão perfeitamente, da parcialmente elástica, eles se movem separados depois da colisão. Tá? Então, essa é a principal diferença entre esses tipos de colisões. Aqui em cima, eles também se movem separados, tá? E se eles se movimentassem juntos, aí a gente chamaria de inelástica. Então, aqui, ó, eles se movem separados. Confuso isso aí, né, Glaucia? Vamos entender melhor essas coisas todas. Daqui a pouquinho eu volto e falo aqui do coeficiente de restituição. Estou usando aqui um simulador do PET Colorado. Vou pôr aqui, tem a situação de explorar em uma dimensão, em duas dimensões, e tem aqui a situação inelástica. Eu vou pegar a situação em uma dimensão, tá? Analisando um pouquinho o que me dá de informação esse simulador. Então, vamos analisar aqui primeiro o simulador e entender ele. Ele tem duas bolinhas, tá? Uma bolinha 1, uma bolinha 2, que eu consigo colocar ela em diferentes posições aqui, ó. Tá? Sempre no eixo X, porque eu escolhi a opção lá no comecinho de unidimensional, em uma dimensão só que está acontecendo a colisão aqui, ok? Depois vocês brincam em casa e fazem colisões de duas dimensões. Então, aqui eu posso mudar a posição da bolinha, arrastando para a direita e para a esquerda. O que eu posso fazer em relação a essas bolinhas? Eu posso aqui embaixo, ó, escolher a massa da bolinha 1, aqui está meio quilo, eu posso colocar até uma massa de 3 quilos no simulador, e eu também posso colocar um mínimo de 0,1 quilogramas, 100 gramas. Então, aqui eu tenho valores variáveis para a massa. Eu vou pôr aqui meio quilo, tá? Deixa eu tentar acertar certinho aqui no 0,50. Ok. Posso também variar a massa da 2 até 3 quilos no máximo e 100 gramas o mínimo. Vou pôr massas iguais, tá? Depois, em casa, vocês podem fazer simulações com massas diferentes, uma massa muito grande, a outra muito pequenininha, e ver o que acontece. Então, primeiro eu escolhi as massas. Agora, aqui em cima, ó, do lado direito, eu tenho a opção de escolher a velocidade. Vejam que aparece setinhas aqui verde para velocidade. Então, eu posso diminuir o tamanho do meu vetor, ok? Eu posso aumentar o tamanho do meu vetor. Para saber os valores dessas velocidades, vem aqui do ladinho direito, ó, e ele vai dar os valores, tá? Vejam que aparece dois valores aqui em cima, o da velocidade e aparece esse P aqui, ó. Esse P, olha a unidade, quilograma, metro por segundo, massa e velocidade. E massa vezes velocidade é quantidade de movimento, tá? Então, aqui ele mostrou com a letrinha P a quantidade de movimento, que em física também é chamado de momento linear. Então, eu posso pôr o vetor do momento, da quantidade de movimento, ou posso não pôr o vetor da quantidade de movimento.
O valor numérico ele está apresentando aqui para a gente, ok? Então, se eu quiser saber os valores da velocidade, eu clico aqui, ó, velocidade, valores, ele vai mostrar. Aí, se eu quiser inverter a velocidade, vai lá no vetor velocidade, ó, passa para o outro lado. Então, eu tenho aqui duas bolinhas de mesma massa. Se eu colocar velocidades iguais para essas bolinhas, não vai ter colisão, tá certo? Então, não vai adiantar eu colocar a velocidade da 1 exatamente igual à velocidade da 2, porque aí elas vão estar se movimentando juntas com mesmas velocidades, então não vai ter colisão. Para ter colisão, nesse caso que eu pus aqui, ó, bolinha 1 indo para a direita, bolinha 2 indo para a direita. Para ter colisão, a velocidade da 1 tem que ser maior do que a velocidade da 2. Tá? Se eu colocar uma velocidade muito grande para 2 e uma velocidade pequena para 1, a 1 nunca vai alcançar a 2 a ponto de colidir. Então, eu estou pensando aqui, ó, que para existir a colisão, pelo menos o que está aqui atrás tem que ter uma velocidade, o que está aqui na esquerda tem que ter uma velocidade maior do que está aqui do lado direito. A não ser que eles estejam em sentidos opostos, aí tem colisão, tá? Em sentidos opostos sempre vai ter colisão. Agora, no mesmo sentido, um tem que ter velocidade maior do que o outro. Velocidades iguais não colidem. Aqui, ele me mostra também o que acontece com o centro de massa, eu nem vou clicar isso, me mostra as energias cinéticas do conjunto, isso é, quanto vale a energia cinética do 1 e do 2 juntos, está aqui calculado. Também não quero pensar em energia cinética agora. E eu tenho a opção de bordas refletoras. O que significam bordas refletoras? As bolinhas batem na beirada, batem aqui nas bordas e voltam. Igual se fosse uma mesa de sinuca. A bolinha bate na borda da mesa de sinuca e fica aqui para dentro. Ou eu posso ter a opção de sem bordas refletoras, tá? Tem a opção aqui embaixo de visualizar a colisão numa velocidade normal ou ainda em câmera lenta. Eu vou pôr em câmera lenta, tá? Ainda aqui do lado direito, eu posso classificar em elásticas, parcialmente elásticas ou ainda inelásticas. Aqui eu escolho a elasticidade. Então, eu posso pôr 100% elástica, que seria perfeitamente elástica, 100% inelástica, que seria perfeitamente inelástica, e qualquer coisa intermediária aqui, que são as parciais, tá? Então, tudo que eu tenho aqui no meio são colisões parciais. Estou numa colisão elástica, tá? Então, vamos supor que eu queira colidir uma bolinha de massa, meio quilo, que está com uma velocidade de, vou por aqui, ó, 0,5 metros por segundo, tá? Então, ó, massa vezes velocidade, 0,5 vezes 0,5 deu 0,25. Aqui é a quantidade de movimento. Então, massa vezes velocidade calculada. Então, a bolinha 1 tem quantidade de movimento, a bolinha 2 está parada. E eu estou numa colisão perfeitamente elástica. Isso é, na qual a colisão não tem som, a colisão não libera calor. Vamos ver o que acontece nessa situação. Então, a bolinha 1 está em câmera lenta, certo? Vai colidir com a bolinha 2, e aí o que a gente observa é que a bolinha 1 para e a bolinha 2 continua em movimento. Se eu colocar borda refletora, olha, ela vai bater ali na borda refletora, vai voltar, e aí ela vai colidir com a 1, e aí quando ela colide com a 1, a bolinha 2 para, e a bolinha 1 sai com quantidade de movimento. Vejam que elas trocam as velocidades, tá? Então, quem estava com velocidade depois da colisão fica parado, e quem estava parado, depois da colisão, fica com velocidade. Mas isso só está acontecendo porque elas têm massas iguais. Se elas tivessem massas diferentes, então, eu vou mudar aqui um pouquinho a massa da 1. Eu vou dobrar a massa da 1, ó. Vou dobrar. Mas continua sendo perfeitamente elástica, tá? Só dobrei a massa da 1. A 1 agora está bem maior. Mas ela está parada, ó. Paradinha. Aí, quando a 2 colidir, aí a 2 não vai parar, porque a massa da 1 agora é maior, é o dobro.
né? Aí, o que acontece se as massas forem diferentes? Ó? Como a massa da 1 era muito grande, ela inverteu o sentido da 2. A 2 estava vindo para a esquerda, a 2 passou depois da colisão aí para a direita. E a 1 que estava parada, adquiriu velocidade, adquiriu movimento. Se eu calcular a quantidade de energia que a 1 tem antes da colisão, a 2 tem antes da colisão, somar as duas, pegar a quantidade, a energia cinética da 1 depois da colisão, a energia cinética da 2 depois da colisão, e somar as duas, eu vou ver que esses valores vão dar iguais. Então, eu tenho conservação da energia cinética. O que seria uma colisão perfeitamente inelástica? Tá? Aqui eu tenho duas opções. Eu posso entrar no inelástica direto, ou eu posso, de novo, explorar um 1D. Eu vou, de novo, aqui explorar um 1D, tá? Vou colocar, de novo, massas iguais, para a gente analisar. Massas iguais. O que eu vou fazer agora é diminuir a elasticidade. A elasticidade, zero. Isso é, transformei numa colisão perfeitamente inelástica. Vou deixar a 2 parada, tá? Só vou arrastar a 2 aqui um pouquinho mais para a direita, mas eu vou continuar deixando a bolinha 2 parada e vou dar movimento apenas para a bolinha 1, ok? Vou pôr ela para cá de novo, espera lá. Depois a gente faz com velocidade, com massas diferentes, se vocês quiserem. Vou deixar ela mais pertinho. Então, qual é a diferença da elástica, perfeitamente elástica, para perfeitamente inelástica? Então, estou na situação, massas iguais, um parado, um em movimento. Vamos olhar a colisão. A colisão perfeitamente inelástica, depois que eles colidem, eles se movimentam juntos. Aqui, ó. É como se eles permanecessem grudados um ao outro, tá? Então, sempre vai acontecer isso? Sempre. Vamos mudar a massa aqui, ó. Vamos pôr a massa da 2 muito grande. Vou pôr aqui 3 quilogramas, bem grandona. E a velocidade da 1, ó, a 1 vai vir e vai colidir com a 2. O que vai acontecer depois dessa colisão? As duas se movimentam juntas. Como o conjunto agora tem muita massa, ele vai se movimentar bem devagarzinho, tá? Quanto menos massa eles tivessem, mais rápido eles iriam se movimentar. Então, isso aqui é uma colisão perfeitamente inelástica, tá? E a tal da colisão parcial. Na colisão parcial, vou voltar aqui para a página de novo, porque eu não sei zerar isso aqui. Toda vez que eu peço para ele voltar, ele volta com os mesmos valores, mesma colisão. Espera lá. Daqui a pouquinho eu carrego a página de novo. Vou falar aqui da colisão parcial com uma situação que eu vivenciei, tá? Então, presta atenção no que eu vou falar. Quando eu mudei aqui para Campinas, eu sofri um acidente de carro na Dom Pedro. Há um tempinho atrás, bastante tempinho atrás. Então, para quem conhece a rodovia Dom Pedro, aqui em Campinas, existe um supermercado chamado Carrefour. E o supermercado Carrefour, ele fica ali entre o Dom Pedro e o Iguatemi. E para quem sai do supermercado Carrefour e quer ir para Barão Geraldo, vou pôr Barão Geraldo aqui do lado direito, a gente sai do Carrefour, a gente é obrigada, na época, né, tinha uma... Passava por baixo da Dom Pedro, fazia um retorno aqui, uma voltinha aqui, e entrava na Dom Pedro. Então, eu precisava sair do Carrefour, passar por baixo da Dom Pedro, fazer essa curvinha aqui, ó, e entrar na Dom Pedro para ir para Barão. Precisava fazer isso, gente. Coisa bem simples. E foi o que eu fiz. Saí do Carrefour, peguei a viradinha e entrei na Dom Pedro, na pista ali da direita. Só que quando eu entrei na Dom Pedro, gente, eu entrei com o meu carro, estava chovendo. Eu entrei com o meu carrinho bonitinho. Entrei com o meu carrinho a 20 quilômetros por hora. Estava devagar, tinha acabado de fazer a curva, tá? Num dia de chuva. Então, saí, dei a volta, entrei na Dom Pedro. Só que eu entrei sem ver nada, porque estava chovendo. E estava vindo na pista um caminhão. Um caminhão que abastecia de combustível em Paulínia.
E esse caminhão vinha a aproximadamente 80 quilômetros por hora. Então, eu entrei com o meu carrinho na frente de um caminhão. Hoje eu dou risada. Eu penso, gente, como é que eu não vi aquele caminhão? Era enorme, gente, o caminhão era enorme. Mas eu entrei na frente do caminhão e eu entrei mais devagar. Como eu entrei assim, supetão na frente do caminhão e estava chovendo, ele não conseguiu frear a tempo. E aí ele bateu no meu carro, tá? Mas não foi aquela batida assim dele bater e sair arrastando o meu carro. Se ele batesse e saísse arrastando o meu carro, juntou lá caminhão, né? E o carrinho da professora. Os dois juntinhos, com a mesma velocidade. Beleza. Ia ser uma colisão perfeitamente inelástica. Bateu e os dois se movimentaram juntos. O caminhão empurrou meu carro, mas não foi isso que aconteceu, tá? O que aconteceu foi o seguinte: o caminhão bateu no meu carro. Como eu não sabia o que tinha batido, não sabia mesmo, porque eu não tinha visto o caminhão, eu simplesmente, a minha reação foi largar o volante, encolher minhas pernas em cima do banco. Eu levantei as pernas para cima do banco, gente. Então eu estava aqui, desse lado da pista. O caminhão bateu em mim, aqui, e eu larguei o volante. Larguei o volante, larguei as pedal, larguei tudo. Ergui as pernas. Meu carro ficou desgovernado e atravessou as pistas da Dom Pedro. Por sorte, nenhum carro bateu em mim aqui no caminho. E aí eu fui raspando a lateral do carro inteirinha numa mureta que tinha do outro lado da Dom Pedro. Então, eu estacionei do outro lado da Dom Pedro, graças à mureta, que me parou, né? Eu bati na mureta, bati a lateral, então fui arrastando, eu não bati de frente, fui de lateral, aqui na mureta. E o caminhão estacionou. O caminhão simplesmente estacionou aqui na pista, né? O meu carro amassou tanto, gente. Amassou tanto, porque era um carro baixinho, o caminhão era alto. Amassou a ponto do porta-malas vir parar dentro do carro, tá? Isso é, o banco traseiro, o encosto do banco traseiro encostou no meu, que estava dirigindo. Então, se tivesse alguém atrás comigo, tinha se ferrado. Sorte que eu estava sozinha no carro. Então, o banco aqui de trás foi parar lá na frente. Quebrou todos os vidros do carro, então eu tive energia cinética transformado em barulho, muito barulho, tá? Durante a colisão. Transformado em calor, em deformação do meu carro, porque meu carro acabou, né? O caminhão quebrou o farol, gente. Meu carro acabou, perda total de veículo, tá? Então, acabou com o meu carro. Esse tipo de colisão é uma colisão parcial. Por qual motivo? Não se movimentaram juntos. Caminhão estacionou de um lado, eu do outro. Tá? Então, não nos movimentamos juntos, não é inelástico. Teve barulho na colisão? Teve. Teve deformação? Teve. Então, não é elástica. Se fosse elástica, até hoje eu estava com o carrinho aí, né? Porque não teria deformado nada, não teria acontecido nada. Então, eu estaria com ele até hoje aqui comigo. Ok? Então, tem a colisão, os corpos permanecem separados e não tem conservação de energia. Essa colisão é a mais comum no nosso dia a dia. As colisões parcialmente elásticas. Não sei se esse meu exemplo aí ajudou vocês a entenderem a situação, tá? Aí, resumindo, eu tive que pagar ainda a lanterna do caminhão que quebrou, porque eu fui a culpada do acidente. Perdi o carro e ainda paguei. Ai, Maria Briane, coisas de quem veio morar em Campinas, sabe? Não conhece a cidade, né? Aí eu uso como exemplo na aula de física, sabe, Maria Briane? Hoje eu dou risada, mas eu não quebrei nenhuma unha, graças a Deus, Maria Briane. Porque o carro foi pro lixo, tadinho. Aí tive que comprar outro. Trabalhei mais aí um tempão, eu fiquei andando de busão, uma boa parte aí da minha vida para comprar outro carrinho. Então, é isso, né? Ainda bem que eu não me machuquei, muita sorte mesmo, né? Então, vamos lá. Se eu voltar aqui para o simulador, ó. Opa, deixa eu diminuir a luzinha. Se eu voltar para o simulador, que não quis abrir mais, ficou aí revoltado comigo, eu posso colocar diferentes velocidades,
Posso colocar diferentes massas. Aqui eu escolho a elasticidade, né? Ó, qualquer uma. E aí a colisão acontece. E aí o que eu observo nessa colisão aqui, ó. Aqui o 2 bateu antes, né? Porque ele estava mais rápido. Ah, vai aí, um parou, o outro continuou. E aí eu escolhi massas bem. Vamos começar aqui de novo. Né? Colisão parcialmente elástica. Vamos colocar aqui o 2 mais rápido que o 1 para colidir. Olha lá, eu com meu carrinho na frente do caminhão. Aí o que aconteceu? Bateu, bateu. Tá? Então aqui a gente não consegue analisar direito o que acontece, né? Visualmente está tudo muito rápido. Devia ter posto câmera lenta. Tá? Mas depois brinquem com o simulador. Vai ser legal. Tá bom? O meu cinto de segurança era ótimo, mas eu errei na batida primeiro de entrar na frente do caminhão, né? E depois de ter largado o volante e os pedais. Isso aí também foi uma coisa que até hoje e nem eu entendo, tá? Eu sei que quando o carro parou de andar, eu estava abraçada com as minhas pernas. Minhas pernas estavam em cima do banco, comigo em cima do assento, eu abraçadinha com ela. Eu abracei as pernas, o carro bate, a professora abraça as pernas. Ai, gente, por que que eu fiz isso? Não sei, mas eu abracei minhas pernas. Larguei tudo e abracei minhas pernas. Não aconteceu nada. Vamos lá. Agora eu preciso falar um pouquinho. Quase isso, posição fetal. Talvez seja por isso, Lucas, porque tem gente que quebra as pernas. Realmente, acidente de trânsito fica preso em ferragem, Lucas. Tem razão. Vai que eu batesse de frente em algum lugar, né? E as minhas pernas poderiam ficar presas. Mas olha, foi muito inconsciente, gente. Muito inconsciente. Subir as pernas para cima do banco foi muito inconsciente. Não foi nada assim planejado, calculado. Você, quando parou, eu estava nessa posição, assustada nessa posição. Então vamos lá. Perigosíssimo. Coeficiente de restituição. Como é que a gente calcula esse coeficiente de restituição? Que é a última partezinha aqui da minha tabela. Esse coeficiente de restituição, ele é calculado da seguinte maneira, ó. Velocidade relativa depois da colisão, dividido pela velocidade relativa antes da colisão. Então, primeira coisa, nem sempre vai aparecer escrito desse jeito. Esse jeito é meio jeito gaussiânico de escrever, né? Eu gosto de escrever antes e depois. Então, esses termos antes e depois, mas eu que uso. O que os livros trazem é a seguinte, é a velocidade relativa de afastamento. O livro escreve assim, ó, afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Por que que o livro traz isso? Porque para uma colisão acontecer, os corpos precisam se aproximar, tá? Então, primeira coisa, tem que ter corpos se aproximando para colidirem. E aí, depois da colisão, pode acontecer um afastamento desses corpos. Pode não acontecer, tá? Quando é que não acontece o afastamento dos corpos? Quando eles grudam. Colisão inelástica, eles não se afastam, eles ficam grudados. Ok? Mas se não for inelástica, se ela for elástica ou parcial, eles vão se afastar depois da colisão. Tá? Então, seria o depois sobre o antes. Agora, eu preciso entender com vocês esse termo. Preciso entender esse termo aqui, velocidade relativa. O que significa velocidade relativa? Não é negativa, velocidade relativa. O que significa? Significa que eu vou estar no meu referencial, tá? Todas as situações que a gente estuda, o referencial é inercial. O que significa o referencial ser inercial? O referencial está fora da situação. Quando eu falo em velocidade relativa, o meu referencial faz parte da situação. Então, imaginem o seguinte, ó. Imaginem vocês que eu tenho aqui uma bolinha. Eu vou pôr um carrinho. Vou pôr uma bola. Imaginem vocês que eu tenho aqui um carrinho. Um carrinho 1 e um carrinho 2. Na mesma pista. Por enquanto, eu não vou falar na colisão, não. Vou imaginar a situação. Carrinho 1, carrinho 2, na mesma pista, no sentido da trajetória, né?
Vou supor que o carrinho 1 esteja indo para a direita, que o carrinho 2 também esteja indo para a direita. E aí, para quem está fora dos carrinhos, vamos supor que tem uma pessoa fora desses carrinhos. E aí, a pessoa que está fora dos carrinhos, está lá olhando para os carrinhos, e aí ela vê que o carrinho 1 está com uma velocidade de 100 km por hora, um policial, viu lá com o equipamento dele, né? E o carrinho 2 também está a 100 km por hora. Então, essa pessoa, o referencial inercial, tá? Isso aqui é o meu referencial inercial. Ele está fora dos carrinhos. E vem dos carrinhos com essas velocidades. Agora, eu vou falar da velocidade relativa. É um em relação ao outro, por isso que ela se chama relativa. Estou relacionando os dois carrinhos. Então, um carrinho em relação ao outro tem uma velocidade de quanto? Vamos imaginar uma pessoa dentro do carrinho 1. Se eu tenho uma pessoinha aqui dentro do carrinho 1, para essa pessoinha que está dentro do carrinho 1, qual é a velocidade do carrinho 2? Hein, segundo Mac? Quem diz para mim qual é a velocidade do carrinho 2? O Gabriel me disse 0. Mais alguém concorda com o Gabriel? E acha que é 0? Ah, o povo dormindo na aula, meu Deus do céu. Vamos pensar um pouquinho. O que está acontecendo? Carrinho 1 está 100, carrinho 2 também está 100, para quem está fora. Mas tem uma pessoa dentro do carrinho 1, olhando o carrinho 2. O que acontece com a velocidade do 1 em relação ao 2? Gabriel diz que é 0. O Matheus Salles concorda, é 0, né? O Lucas também está concordando aí com o Gabriel. Por que seria 0, gente? Porque para quem está dentro do carrinho 1, Henrique está concordando. Para quem está dentro do carrinho 1, não tem nem afastamento e nem aproximação do carrinho 2. Tá? Isso é, se eles estão andando juntos, não muda. É como se não tivesse um deslocamento aqui entre eles acontecendo. Estão andando juntos. Então, a velocidade de um em relação ao outro é 0. Tá? Agora, vamos imaginar uma outra coisa. Vamos imaginar, não estou imaginando colisão ainda, tá? Que o carrinho 2 esteja a 120 km por hora. Isso para o referencial inercial. Um está 100, o outro está 120. Agora, um em relação ao outro. Qual é a velocidade de um em relação ao outro? Para quem está no carrinho 1, carrinho 2 tem velocidade? Sim ou não? E se tem, quanto vale? Olha as velocidades, mudei agora. 100 e 120. Para quem está no carrinho 1, por exemplo, qual é a velocidade do carrinho 2? Quero a opinião de vocês. Gabriel disse que está em velocidade, sim, 20 km por hora, Matheus 20, Bruno 20, Rian 20, isso aí, gente. Então, eu posso dizer que existe uma velocidade relativa entre eles, certo, Duda? De 20 km por hora. Então, é como se o carrinho 1 se aproximasse a 20 km por hora do carrinho 2. Ou, se eu quiser, é como se o carrinho 2 estivesse se aproximando a 20 km por hora do carrinho 1. Então, como é que eu calculo a velocidade relativa nessa situação? Eu calculo a velocidade relativa nessa situação como sendo V2 menos V1. Porque o 2 está se afastando, né? Então, V2 é maior, menos V1. Se eu não souber aí o que está acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que os livros de física fazem, né? Eu não sei quem é o maior, se é o V1 ou se é o V2. Então, para não ficar com o resultado, ou eu quero mudar a cor, ele não muda. Então, para eu não ficar com resultados negativos, não quero mudar a cor de jeito nenhum. Quero preto. Aí. Para não ficar com resultados negativos, o que o livro faz, e a professora de física também, né? A gente coloca aqui o símbolo de módulo, tá? Então, sempre que eu for calcular a velocidade relativa, eu vou calcular ela em módulo. Então, pode ser V2 menos V1, V1 menos V2, tanto faz, tá certo? Então, se eles estão se aproximando,
existe uma velocidade relativa aqui entre eles, mas olha, eles estão no mesmo sentido. Agora eu vou pôr uma outra situação para vocês de velocidade relativa. Ó. Imaginem que eu tenho uma trajetória positiva aqui para a direita. Agora eu vou pôr de novo meus dois carrinhos. Carrinho 1. Só que o meu carrinho 1 vai estar indo para a direita, com uma velocidade V1. E agora eu vou pôr aqui um carrinho 2, mas eu vou pôr o carrinho 2 vindo para a esquerda. Eles estão se movimentando em sentidos opostos, tá? Vamos supor meu referencial inercial. Alguém fora, né? Então, essas velocidades que eu vou dar aqui, os valores, é para alguém que está fora. Fora dos carrinhos. Então, vamos supor que para quem está fora do carrinho, esse aqui está a 100 km por hora. E esse outro também está a 100 km por hora. Então, para quem está vendo os dois carrinhos do lado de fora, 100 e 100. Agora, vamos imaginar uma pessoa aqui dentro, do carrinho 1. Você tem uma pessoa ali dentro do carrinho 1, dirigindo o carrinho 1. Qual é a velocidade do carrinho 1 em relação ao carrinho 2? Qual que é essa velocidade de um em relação ao outro? Eu também não queria ser essa pessoa, não, Gabriel. O Gabriel está dizendo que ele não quer ser essa pessoa e ele ainda está dizendo que a velocidade relativa é de 200 km por hora. E é isso mesmo, Gabi. O que acontece nessa situação? É como se o carrinho 1 tivesse parado e o 2 se aproximasse dele a 100, a 200 km por hora, gente. Então, eles chegam mais rápidos, eles estão em sentidos opostos. Cuidado para não pensar vetorialmente, tá? E se você pensar vetorialmente, você vai estar pensando assim, a velocidade do 1 é positiva. A velocidade do 2 é negativa, porque ele está no sentido oposto. E aí eu vou ter um mais 100 com um menos 100, que vai me dar 0. Não estou pensando nisso. Isso seria, talvez, para o meu referencial inercial aqui fora, que está vendo um movimento progressivo, um movimento retrógrado. Para o meu referencial que está lá dentro, ele não pensa vetorialmente, tá? Tanto que, vejam aqui, eu não coloquei o símbolo de vetor aqui em cima, ó, em nenhum deles, porque eu não vou pensar vetorialmente. Tá? Então, nessa situação, a velocidade relativa entre eles, eu sempre vou pôr módulo, né? Então, a velocidade relativa entre eles, ela vai ser calculada, lembrando que não vou pôr a setinha aqui em cima. A velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade do 1 mais a velocidade do 2. Eu vou somar essas velocidades, tá? Sem pensar vetorialmente. Eu vou somar escalarmente. Então, aqui eu tenho uma situação que pode ter colisão do lado esquerdo, aqui eu tenho uma situação que pode ter colisão do lado direito. Então, para ter colisão, tem que ter aproximação, tá? Aqui do lado esquerdo tem aproximação? Tem. Perdão, não tem aqui, né? Para ter aqui uma colisão com aproximação, ó, eu vou ter que inverter isso. Eu vou ter que pôr a velocidade do 1 como 120 e a do 2 como 100. Porque se for o contrário, não colide, tá? Então, aqui eu tenho uma colisão, tá? Aqui eu também tenho uma colisão. Então, os dois estão se aproximando nessas duas situações. Agora, o que pode acontecer depois da colisão? Depois da colisão, pode acontecer deles se afastarem, tá? Daqui a pouquinho eu volto a tela lá em cima. Então, vou imaginar aqui uma situação, ó. Ao invés de ser carrinho, eu vou imaginar bolinhas agora, tá? Imagina que eu tenho uma bolinha, 1, e uma bolinha, 2, que colidiram uma de frente com a outra. E aí eu sei que depois da colisão, elas estão se afastando, tá? Então, 1 e 2. Colidiu, e eu vou falar, foi uma para cada lado depois da colisão. Pode acontecer isso depois de uma colisão? Claro. Colidiu, foi uma para a esquerda ou para a direita, tá? Então, o referencial aqui de fora, o meu referencial inicial, vou supor que a velocidade dessa aqui seja 2, eu vou supor que a velocidade dessa outra seja 3. Ok? Então, tá aqui minhas bolinhas. Agora, qual é a velocidade relativa entre elas?
Imagina um referencial aqui na bolinha 1, ó. Se você imaginar um referencial dentro da bolinha 1, aqui meu referencial está aqui, ó. Com que velocidade a 2 se afasta? Que aqui ela está se afastando. Com que velocidade a 2 vai se afastar? Alguém sabe me dizer? Colidiu, foi um para cada lado. Esse aqui com 2 metros por segundo e esse aqui com 3. Vejam, eu não ponho sinal. O Matheus disse 5, mas ele disse na forma de pergunta, tá? Então, eu vou colocar como uma afirmação, tá, Matheus? É 5, tá? Então, é como se esse aqui tivesse parado e o outro se afastasse a 5 metros por segundo. Então, nesse caso, também a velocidade relativa vai ser uma soma. Não importa se eles estão indo em sentidos opostos. Eu poderia ter ainda uma situação de afastamento, que seria essa aqui, ó. Teve a colisão, aí depois da colisão, a bolinha 1 começou a andar bem devagarzinho. E a bolinha 2, depois da colisão, saiu em disparada, tá? Isso aqui é uma situação de afastamento também, ok? A 2 começa a se afastar da 1 depois da colisão. Vamos supor que essa aqui esteja a 2, tá? E essa aqui esteja a 3, ok? E aí eu vou calcular a velocidade de afastamento entre as duas, tá? Eu não vou colocar essa situação aqui para não confundir muito vocês. Vou deixar essas duas aqui que são as mais comuns, tá? Vamos voltar aqui em cima. Tá, vou voltar aqui em cima. Então, eu já sei calcular a velocidade relativa. Beleza. Vou fazer exemplos com cálculos disso, aí vocês vão se situar bacana quando eu fizer os exemplos. Aí vai falar, poxa, caiu a ficha do que a Glaucia falou. Coeficiente de restituição, ele é um número, ele não tem unidade de medida. Por quê? Porque é velocidade em cima e velocidade embaixo. Então, seria metros por segundo dividido por metros por segundo. E quando eu divido metros por segundo, vai dar 1. O que significa que coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional. É igual coeficiente de atrito. Não tem unidade. Falou coeficiente, não tem unidade, tá? Menor valor que ele pode ter. Eu vou começar pelo menor valor. O menor valor que esse E pode ter é numa colisão perfeitamente inelástica. Por qual motivo? Vamos lembrar da colisão perfeitamente inelástica? O que acontece depois da colisão? Depois da colisão, Glaucia, eles grudam e passam a se movimentar juntos. Se eles grudam e passam a se movimentar juntos, quanto vale a velocidade relativa de afastamento? Ou então, quanto vale a velocidade entre eles depois da colisão? Se eles estão se movimentando juntos, para quem está aqui atrás, é como se o da frente tivesse parado. E para quem está aqui na frente, é como se o de trás tivesse parado. Eles têm a mesma velocidade. O que significa que essa velocidade relativa que eu vou pôr aqui em cima, ela vale 0 numa colisão inelástica. Estão se movimentando juntos. E aqui a velocidade relativa de aproximação, ela pode dar 5, ela pode dar 8, ela pode dar 10, ela pode dar qualquer valor. Mas em cima é 0. Quanto dá 0 dividido por 5? Matheus disse que dá 0. Marina também. Segundo o MEC. A Duda também. O Matheus Salles também disse que dá 0. Gabriel também. Ai, quanta gente concordando. Então, na colisão, ok. Já concordamos aqui. Deu? 0 no coeficiente de restituição. Esse é o menor valor que ele pode ter. Agora eu vou pensar no maior valor que ele pode ter. O maior valor que ele pode ter vai ser na colisão elástica, na perfeitamente elástica. Por que vai ser na colisão perfeitamente elástica? Porque na colisão perfeitamente elástica se conserva a energia cinética, gente. O que significa que se eu conservei a energia cinética, a velocidade relativa depois da colisão vai ser igual à velocidade relativa antes da colisão. Não mudou nada, não teve barulho, não teve dissipação de energia.
Então, essas velocidades relativas, elas vão ser iguais, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, se elas vão ser iguais, que é a única situação que eu tenho aqui de uma colisão perfeitamente elástica, quanto vai valer o meu coeficiente de atrito para essa colisão, gente? Quanto que ele vale? Henrique e Isa já deram uma resposta para mim, Matheus também. Ok, ele vai valer 1. Então, o maior valor possível é 1. Não pode ser maior do que 1? Não, porque para ser maior do que 1, isso significa que depois da colisão, aumentou a energia cinética. Opa, aumentou como? Veio essa energia da onde? Do além? O universo conspirou ali durante a colisão, fornecendo energia? Até onde eu sei, isso não acontece, tá? E a colisão parcialmente elástica? Poxa, na colisão parcialmente elástica, nós vamos dizer o seguinte: o coeficiente de restituição, ele é um valor entre 0 e 1. Não pode ser 0, porque se for 0, ela é perfeitamente inelástica. Se for 1, ela é perfeitamente elástica. Então, tem que ser alguma coisa entre 0 e 1. Então, nós vamos escrever que é algo entre 0 e 1 matematicamente desse jeito aqui, ó. 0 menor ou igual ao coeficiente de restituição, que é menor ou igual a 1. Não põe o igual, hein? Porque se você puser igual, ferrou. Porque aí você vai dizer que esse E pode ser igual a 0 na parcialmente elástica. Mas não, ele não pode ser igual a 0. Porque se ele for igual a 0, ela não é parcial. Ela é perfeitamente inelástica. Ok, até aqui, pessoal. Anotaram essas informações aí no caderno de vocês? Eu falei bastante. Vou diminuir para quem gosta de print de tela. Só a última figurinha minha aqui não vai caber, porque se eu reduzir mais, vai ficar muito pequenininho, tá? Então, tudo anotadinho. Eu vou fazer alguns exemplos de colisões. Na minha opinião, é a parte mais legal do estudo de quantidade de movimento, essa parte de colisões, tá? Vou pegar o enunciado, aquele já está resolvido, essa resolução está lá no e-book, tá? Caso alguém não consiga copiar, pega a resolução do e-book. Estou limpando a tela, estou trazendo o enunciado para cá. Então, vou aumentar aqui. Opa, e vou resolver essa situação. Essa situação aqui é bem bonitinha. Primeiro tipo de colisão que a gente vai ter, e eu gosto bastante dessa situação, porque aqui a gente vai ter que analisar o tipo de colisão. Opa, será que ela é elástica? Será que ela é inelástica? Será que ela é parcial? O que será que é essa colisão aí que a Glaucia colocou agora? Eu sempre faço desenhos, tá, gente? Eu acho que desenho me ajuda muito a entender os problemas. Então, vamos ler a situação, separar o que é importante, fazer alguns desenhos e pensar na resolução. Gabi colocou uma dúvida. Se eu tiver um corpo de massa 1 kg parado e for atingido por um de 3 kg com velocidade v, o corpo de 1 kg vai adquirir velocidade maior que o v? E com isso o coeficiente de restituição não pode ser maior do que 1? Não, o coeficiente de restituição nunca vai ser maior do que 1, tá? Primeiro, quando ele colide, você precisa saber, Gabriel, se não teve nenhuma transformação de energia aí, tá? Em sonora, em térmica, ok? E quando você pensa nesse coeficiente de restituição, não esqueça que ele não é vetorial, ele é escalar. E aí eu não tenho como isso que você me propôs acontecer. Eu não sei se eu tenho algum exemplo que mostre essa situação, mas deve ter na lista alguma coisa assim. O corpo de 3 kg, ele sai com uma velocidade pequena. E o corpo de 1 kg, ele sai com uma velocidade grande. Só que o que acontece é que quando um corpo pequeno colide com um corpo grande, esse corpo grande vai adquirir, só o pequeno que estava com velocidade, né? Ou era o grande que estava com velocidade? Deixa eu olhar aqui seu exemplo. Ah, o grande está com velocidade V. Ok, o grande está com velocidade V. Aí ele bateu no corpo pequenininho, ok? Por menor que seja esse corpo aqui, esse grandão, ele vai ter uma redução nesse V, tá? Esse aqui pode sair com uma velocidade gigante, mas a massa dele é pequenininha demais, tá? E aí, quando você for comparar
Aí eu acho que eu entendi sua situação agora, né? O grandão que bate ali no pequenininho, não o contrário, o pequenininho batendo no grandão. Ele vai sair com uma velocidade assim, bem grande, mas a massa dele aqui é pequena. Não tem como ele ter ganho energia nesse caminho. Não tem como esse é maior do que um. Porque por mais que essa velocidade diminua um pouquinho e que essa aqui aumente bastante, não vai dar maior do que um. Porque os dois vão ir para o mesmo lado. Então, eu vou ter que fazer uma subtração dessas velocidades. Isso aqui continua grande, né? Depois da colisão. Concorda, Gabriel? Essa velocidadezinha aqui continua grande. Esse aqui continua grande. Só que está indo os dois para o mesmo lado. Que bateu, o pequenininho foi para lá. Aí, quando você vai fazer a velocidade relativa, como está os dois para o mesmo lado, tem aí um afastamento do primeiro, né? É o Vzão menos esse Vzinho, que vai ser valores próximos, está quase zero, né? Esses valores vão ser próximos. Se esse aqui sair com uma velocidade muito grande, próximo ao Vzinho, no máximo, não vai ter como sair maior, acho que, do que o Vzinho. Talvez analisando com números isso aí, tantas velocidades, a gente entenda melhor, Gabi. Vou ver se eu acho uma situação dessa, tá? E aí a gente faz com números para entender o que acontece. Esse aqui eu vou resolver por coeficiente de restituição. Aí a gente já também dá uma olhadinha, tá? Então, vamos olhar esse probleminha. Tenho aqui uma bola, então, uma bola de massa 4 quilogramas, que está com uma velocidade de 2 metros por segundo, no plano horizontal, sem atrito. Então, vou desenhar a situação. Vou desenhar aqui uma trajetória. Eu vou pôr uma bolinha, tá? Massa dessa bolinha, vou anotar aqui em cima, 4 quilogramas. Ela está com uma velocidade positiva ali, ó, de 2 metros por segundo. Então, a velocidade da primeira bolinha, 2 metros por segundo. Aí, o que acontece? Ela colide frontalmente com outra bola idêntica, em repouso. Então, vai ter uma segunda bola. Então, tem uma outra bola idêntica, e o que eu sei dela, ela está parada. Vamos pôr aqui uma outra bola. Tá? Idêntica. Mesmo tamanho, mesma massa, só que está parada. Então, vou marcar aqui, ó. Massa 2, 4. Velocidade da 2, 0. Então, continuando. A bolinha 1 colidiu. Essa minha ilustração é de antes da colisão, tá? Então, colidiu frontalmente. E aí, eu sei que a bolinha 1 prosseguiu o movimento na mesma direção e no mesmo sentido, com uma velocidade de 0,5. Vou fazer aqui meu desenho depois, tá? O que o problema me disse? Que depois da colisão, a bolinha 1 continuou com velocidade na mesma direção. Então, se ela já estava indo para a direita, ela continuou indo para a direita. Ele não falou que mudou a massa. Então, eu vou continuar aqui. Ó. A massa da 1 continua sendo 4. Mas a velocidade, ele disse que passou a ser 0,5. Tá? Se a bolinha 1 bateu na bolinha 2, e depois da colisão ela está desse jeito aqui, ó, o que aconteceu com a bolinha 2, né? Para onde foi a bolinha 2? Como é uma colisão frontal, eu não posso imaginar que depois da colisão a bolinha 2 foi para a esquerda, né, gente? Não tem como, a não ser que ela tivesse aí atravessado a bolinha 1. Tá? Passou aí pela bolinha 1, atravessou a outra para ela poder continuar indo para a esquerda. Não vai acontecer isso, tá? O que eu vou imaginar que está acontecendo? Eu vou imaginar que teve a colisão e a bolinha 2 foi para cá, ó. Com uma velocidade que eu não sei quanto vale, mas com certeza é maior do que 0,5, tá? Então, a bolinha 1 bateu na 2, e olha o que aconteceu. A 1 diminuiu a velocidade de 2 para 0,5, manteve direção e sentido, e a bolinha 2 que está parada, está indo para a direita, gente. Não tem como ela não ir para a direita, tá? E a massa dela é 4. O que o problema quer saber? Vamos às perguntas do problema. O problema quer saber a velocidade final da segunda bola. Joia. Aqui eu não preciso saber o tipo de colisão. Eu vou pensar o seguinte:
Independente da colisão, quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento sempre se conserva, não importa qual colisão esteja acontecendo. Quantidade de movimento vai se conservar. Não esqueçam, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Quem tem quantidade de movimento antes da colisão? Antes da colisão, a bolinha 1 tem massa e tem velocidade. A bolinha 2 está parada, mas eu vou colocar a quantidade de movimento dela aqui, ó. Depois da colisão, eu vou imaginar, bolinha 1 tem movimento, bolinha 2 também tem movimento. Pus um apóstrofo aqui em cima para separar, diferenciar o que é um antes e depois. Tá, a bolinha 1 está parada, então, a bolinha 2 está parada. Então, a quantidade de movimento da bolinha 2 antes já era zero. A gente já sabe que estava parada. Então, quem não quiser colocar aqui, ó, não coloca. Só deixa a quantidade de movimento da 1. Como é que eu calculo a quantidade de movimento da 1? M1, V1. Isso antes da colisão. E depois da colisão, M1, V1', mais M2, V2'. Elas estão se movimentando separados. Se elas estivessem se movimentando juntas, eu escreveria M1 mais M2 com uma nova velocidade. Isso é o caso da colisão perfeitamente inelástica, onde se movem juntos, as massas se juntam. Como eles estão separados, eu escrevi M1, V1, M2, V2. Tem os valores. Vamos substituir os valores e aí eu vou sumir com os vetores. Massa da 1, 4. Velocidade da 1 antes da colisão, 2. Massa da 1, 4. Velocidade da 1 depois da colisão é 0,5. Massa da 2, 4. Velocidade da 2 depois da colisão é o que eu quero saber. Olha, tem 4 em todas as parcelas, né? Cancelei o 4. Sobrou o que para mim? Sobrou 2 igual a 0,5 mais V'2. Só pude cancelar porque as massas eram todas iguais, tá? Portanto, daqui eu tiro que o meu V'2, a velocidade da bolinha 2, depois da colisão, é de 1,5 metros por segundo. Vejam, deu um valor positivo, né? Eu já esperava esse valor positivo. Por quê? Porque eu já admiti, ó, a bolinha 2 está se movimentando no sentido da trajetória. Se ela está se movimentando no sentido da trajetória, a velocidade tem que ser positiva. A velocidade não pode ser negativa, tá? Se tivesse aparecido aqui um sinalzinho de menos para mim, opa, então quer dizer que a bolinha 2 não está para a direita, a bolinha 2 está para a esquerda. Estranho ficaria meu exercício, né? Mas vamos analisar agora o que ele quer. Agora ele está pedindo para mim, para eu verificar se tem conservação de energia cinética. E depois concluir alguma coisa disso. Antes de verificar se tem conservação de energia cinética, eu vou pensar o seguinte, ó. A Glaucia pensando antes da obra. A esfera 1, acompanhe meu raciocínio, vejam se eu estou certo. A esfera 1 está a 2 metros por segundo, e a esfera 2, no início, ela está com 0. 2 e 0. Que diz que esse sistema, antes da colisão, meu sistema, antes da colisão, tem velocidades que juntas dão 2 metros por segundo. Se eu olhar depois da colisão, a velocidade da 1 é 0,5 e a velocidade da 2 é 1,5. Então, se eu olhar essas duas velocidades aqui, ó, e pensar no meu conjunto, eu vou pensar o seguinte, olha, depois da colisão, se eu olhar as duas velocidades juntas, isso dá 2. Antes as duas velocidades juntas eram 2. Depois as duas velocidades juntas eram 2. Será que eu já posso concluir alguma coisa disso? Será que eu já posso concluir, olha, conservou energia cinética? Ou será que eu já posso concluir assim? Nem pensar em energia cinética e já concluir. Gente, era 2 antes as velocidades juntas, é 2 depois as velocidades juntas. Então, esse coeficiente de restituição, ele vale 1. E aí eu posso concluir que a colisão é perfeitamente elástica. Será que eu posso fazer isso? Era 2 antes, 2 depois?
E aí eu já classifico, a partir disso, a colisão como perfeitamente elástica. Eu posso fazer isso. Você pensou na velocidade relativa, aí você falou para mim, é 1, né? Porque velocidade relativa não é vetor, né, Glaucia? Se eu olhar 1,5 e 0,5 e pensar vetorialmente, vai ser 2, concorda, Gabriel? Se eu pensar vetorialmente, vai ser 2. Aí você fala, não, mas velocidade relativa não é vetor, Glaucia. Então, pessoal, eu não posso pensar nisso, tá? Tinha 2 no meu conjunto antes de velocidade, tem 2 depois. Eu não falei em nenhum momento em conservação de velocidades. Não falei conservação de velocidades. Eu falei conservação de quantidade de movimento, conservação de energia mecânica, conservação de energia cinética. Nunca falei para vocês em conservação de velocidade, tá? Então, eu não posso concluir que tinha 2, as 2 velocidades juntas antes, tem 2, as 2 velocidades juntas depois? Ah, já sei a colisão. Não posso, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, já sei que eu não vou poder pular a etapa, burlar o sistema. Eu vou calcular energia cinética. Como é que eu calculo a energia cinética antes da colisão? Antes da colisão, o único que tem energia cinética é o corpinho 1, a bolinha 1. Então, só tem energia cinética da 1, a 2 não tem. Então, essa energia cinética antes da colisão, ela vai ser calculada de que maneira? Massa da 1 vezes a velocidade da 1 ao quadrado sobre 2, equação da energia cinética. Eu sei a massa da esfera 1? Sei, é 4. Eu sei a velocidade dela antes da colisão? Sim, é 2. Ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 dá 16, que dividido por 2 dá 8. Então, eu calculei a quantidade de energia cinética antes e sei que ela deu 8 joules. Eu não vou igualar as duas. Porque se eu igualar as duas, eu já vou estar afirmando o tipo de colisão. Ah, igualou a energia cinética antes com a energia cinética depois, então a colisão é perfeitamente elástica. Aqui eu não vou igualar, eu não sei o tipo de colisão. Então, agora eu vou olhar a energia cinética depois. Quem tem energia cinética depois da colisão? A esfera 1, porque tem velocidade, e a esfera 2 também porque tem velocidade. E, ó, energias cinéticas separadas, porque as velocidades delas não são iguais, tá? Então, vamos calcular essas energias cinéticas. Aqui eu vou escrever as equações, que é o primeiro exemplo, mas depois a gente pode pular essas etapas de escrever as equações e já pôr os valores diretos, tá? Então, M1, V1' ao quadrado sobre 2, mais M2, V2' ao quadrado sobre 2, que é V2'. Agora vamos calcular. Vamos substituir primeiro, depois a gente calcula. Energia cinética depois. Então, aqui é 4. Velocidade do 1 depois da colisão, 0,5. Deixa eu pôr tudo em preto aqui, porque ainda é meu cálculo, né? 4, 0,5 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes 1,5 ao quadrado sobre 2. Então, quanto isso aqui vai dar? A gente sabe que essa primeira continha, 0,5 ao quadrado dá 0,25, 0,25 vezes 4 dá 1, 1 dividido por 2 dá meio. Beleza. Agora, 1,5 ao quadrado, isso aqui vai dar 1,25, que vezes 4, dividido por 2, isso dá 4,5. Ok? O que significa que a energia cinética depois é de 5 joules. Energia cinética antes e energia cinética depois deram valores diferentes, tá? Então, se a energia cinética antes é diferente da energia cinética depois da colisão, eu já concluo que essa colisão é uma colisão parcialmente elástica.
Tá. E se eu for por coeficiente de restituição? Eu também não concluo isso? Sim. Vamos lá. Quem é o coeficiente de restituição mesmo? Ele é velocidade relativa depois da colisão, ou quem preferir, velocidade relativa de afastamento, sobre a velocidade relativa antes da colisão. Quem preferir, coloca aproximação. Eu vou pôr módulo aqui, ó. Depois da colisão. Depois da colisão, como eles estão se afastando, é sempre uma menos a outra. Então, eu posso colocar 0,5 menos 1,5, ou se eu quiser, 1,5 menos 0,5. É módulo mesmo, né? É a diferença entre as duas. E aqui em cima, como é a aproximação, seria 2 mais 0. Tá? Daqui eu tiro 1 em cima, que foi o que o Gabriel já disse, 2 embaixo. Portanto, o coeficiente de restituição vai ser de 0,5. A elasticidade dela é de 50%. Deixa eu ver aqui, Henrique. Em um caso que M1 for maior do que M2, eu poderia fazer V1 menos V2, V' 2 menos V'. Você pode fazer aí do jeito que você quiser, desde que você ponha módulo, tá, Henrique? Na velocidade relativa, coloque módulo, sempre, porque aí não vai aparecer o sinalzinho de menos para você, tá? Se eu quisesse, eu poderia ter colocado aqui em cima, 0,5 menos 1,5. Aí ia ficar menos 1. Mas como é módulo, é 1. Ok? Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo de uma situação que tem colisão, tá? Eu vou fazer um segundo exemplo aqui com vocês, mas antes eu vou rapidinho aqui na minha chamada, tá? Para eu ver quem tá aí acordadinho comigo ainda, né? E aí eu vou para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu vou fazer suposição na hora da resolução. Vocês vão ver que é bem legal quando a gente supõe que vai acontecer. A gente pode fazer suposições bem malucas. Eu vou fazer uma suposição errada no segundo exemplo, só para vocês verem que mesmo fazendo uma suposição errada, meu exemplo vai dar certo. Minha resolução vai sair certa. Então, chamada. Rapidinho, coloca S para mim no chat, quem tiver aí. Adriel. Ok. Ayrton. Alexandre. Salve, salve. Arthur, tanto Costa quanto na Naomi. Aí, os dois aí. Só o na Naomi, tá? Beleza. Agora, a Bia, que nunca vem. Bruno. Ok. Caio. Cauã. Flávio. Gabriel. Salve, Gabriel. Gabriel Alves. O Mício. Ok. Gui. Henrique. Salve, meninos. O Henrique que tá aí é o Casarinho. O Penzo tá por aí. O Penzo. Joia. Isa, tanto a Bela quanto a Belle, as duas Isas. A Isabela está, cadê a Isabelle? O Jefferson. O João. Joia. Joaquim. Josias. Salve. Josias está por aí. Luana. Salve, Lu. Os meus Lucas, o Lucas Eduardo, Lucas Henrique e o Luca Oliveira. O Lucas acho que não está aí. Só o Lucas Silva. Tá? A Duda. A Maria Briana eu sei que está. Duda, está aí também. A Marina também está aí. Os meus Mateus, são 4. Pachela, Pereira, Gonçalves, Quadros e Salles. São 5. Os Mateus são 5. O Pereira e o Salles estão. Joia. Deixa eu pôr aqui Mateus Pereira e Mateus, que está aí, é o Quadros. Vamos lá. Os dois Mateus. Os outros não. O Salles também está aí. Continuando. Milena. Naira. Naira tá aí? Nicolas. Opa. Olivia. Salve, Olivia.
Pedro Rezende. Rafa. Ok. Renan. Salve. Rodrigo. Ok. Rian. Salve. Ian. Próximo exemplo. Próximo exemplo é bem legal. Vamos lá. Vou pegar aqui o enunciado lá do meu PowerPoint e trazer para cá para a gente resolver. Ai, 4 minutinhos, será que eu consigo? Se eu não conseguir resolver, pelo menos eu deixei mais ou menos encaminhado, tá? Para a gente resolver. Então, vou pegar essa situação aqui, ó, trazer para cá, e a gente vai, pelo menos, olhar para esse enunciado com um pouco mais de carinho agora, no finalzinho dessa aula. Tem um erro de digitação aqui, já vi. Vamos lá. O que diz esse exemplo? Duas esferas A e B de massas MA e MB, 2 kg, então me deu a massa. Velocidades VA e VB, me deu as velocidades 5 e 3 metros por segundo, se movimentam na mesma direção, porém em sentidos, aqui está opostos, mas é opostos, tá? Em sentidos opostos. Então, vou olhar a minha situação aqui antes da colisão. Então, antes da colisão, vou desenhar aqui uma trajetória para a direita. Vou colocar aqui duas esferas. Agora, uma esfera é a outra esfera é a B. Vou marcar aqui em cima a massa delas, né? Massa da A, massa da B. 2 e 2. Vou desenhar o vetor velocidade. Então, eu vou pôr que a A está indo para a direita, com uma velocidade de 5 metros por segundo, e a B está no sentido oposto para mim, ó, com uma velocidade aqui de 3 metros por segundo. Continuando o enunciado, então só desenhei a situação. Aí o que acontece? Admitindo-se que a colisão seja perfeitamente elástica. Legal, me deu o tipo de colisão. Determine as velocidades A e B após a colisão. Ele não me disse para onde a A e para onde a B vai depois da colisão. Então, eu vou criar uma hipótese. Gente, eu vou criar uma hipótese errada, tá? Só para vocês verem que vai dar certo. Na minha hipótese, eu estou pensando assim, ó. O A tem massa 2, velocidade 5, então tem uma quantidade de movimento que vale 10. O B tem massa 2, velocidade 3, então tem uma quantidade de movimento que vale 6. Então, eu vou supor que depois da colisão, só uma suposição, tá? O A tem uma velocidade para a direita, depois da colisão, e o B também tem uma velocidade para a direita, depois da colisão. Estou adotando isso, ó. Tá? A e B, depois da colisão, vão para a direita. Isso é uma hipótese. Pode ter acontecido o seguinte, ó. Eu poderia pensar assim. Quer ver uma outra hipótese? Como massas são iguais, mas a velocidade do A é maior, eu vou achar o seguinte, massas iguais, né? Massas iguais. O fato de ter massas iguais me diz que as velocidades pouco importam, então eu vou pensar que depois da colisão, o A vai para a esquerda e o B vai para a direita. Colidiu um de frente com o outro, ó. Pá, pá, duas bolinhas. Quando colidiram, o A foi para a esquerda, o B foi para a direita. Estou admitindo isso, ó. Isso é uma outra hipótese. Ainda poderia admitir uma terceira hipótese. Essa aqui já seria mais absurda, na minha opinião, né? Mas eu poderia admitir. Não tem problema nenhum. Eu poderia admitir que o A e o B, depois da colisão, vão para a esquerda. Então, inverte o movimento do A e o B continua para a esquerda. Já vem em sentido oposto, continua para a esquerda. Então, eu tenho três possibilidades do que pode acontecer depois da colisão. Eu não usaria a terceira, não, porque
Ó, massas iguais, o B tem velocidade menor, não teria como o B inverter o A, né? Mas, quem quiser essa possibilidade, aqui fica à vontade, tá? Para resolver esse exercício, eu vou usar essa primeira possibilidade. Eu sei que ela está errada, mas eu vou usar ela mesmo assim, tá bom? E eu vou fazer isso na próxima aula, gente, porque já são 11h55, a minha aula acabou, tá bom? Então, a gente se vê de novo na semana que vem. Quem estiver trabalhando na lista, comece pelos de fixação, deixe os 4 primeiros ali para o finalzinho, porque eles são de colisões, tá certo? E a gente ainda não terminou a parte de colisões. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na aula. Um bom final de semana aí para todos vocês. Descansem um pouquinho. Faz bem descansar, tá certo?